Nesse vídeo eu vou falar com você sobre como identificar se você está ou não perdendo líquido amniótico. Eu sou a doutora Edile Tourinho, médica obstetra há mais de 10 anos e estou aqui nesse canal para ajudar você. Portanto, não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever no canal para estar atualizado das melhores notícias, dos melhores vídeos sobre educação perinatal. Não deixe de compartilhar esse vídeo com as suas amigas grávidas e coloque aqui nos comentários todas as suas dúvidas sobre esse tema. Ao final desse vídeo, eu quero que você esteja empoderada, sabendo diferenciar o que é uma perda normal e o que é uma perda diferente, na qual você deve comunicar o seu obstetra, na qual você deve procurar uma unidade de saúde. E quero também que você saiba quando você e o que você pode fazer para minimizar os riscos de você ter uma perda realmente de líquido amniótico, de maneira a não fazer com que o seu bebê nasça prematuro ou o trabalho de parto seja assim antecipado antes do que você estava programada. Então vamos lá? Vamos para o conteúdo? Vamos lá. Eu quero primeiro dizer para vocês que existe uma grande diferença entre aquela mamãe que vai fazer uma ultrassom no final da gestação e o líquido, seu líquido baixou. E daquela mamãe que a bolsa rompeu. Porque eu já tive muitas situações de mulheres que vieram comigo na segunda gestação, relatando que foram para cesariana, porque ela perdeu o líquido na primeira gestação e aí ela precisou ir para cesárea de urgência. E aí eu já começo, olha, cuidado, que tem um ditado aí que circula por todas as redes sociais. Nasceu uma mãe, nasceu uma culpa. Porque muitas vezes essa mulher já se culpa. Meu Deus, eu perdi líquido. E eu não percebi, porque a maneira como as pessoas passam para ela essa informação, ou o médico da ultrassom, ou o próprio obstetra, ou a mãe, a vizinha, alguém que ama muito, que protege, diz, mulher, tu não percebeu que tu estava perdendo líquido? Teu filho quase morreu. Mas existe uma diferença, gente. Nem todo líquido que baixa significa que a bolsa rompeu. Às vezes, lá no final da gestação ou em algum momento da gestação, esse líquido pode baixar sem sua bolsa ter rompido. Mas, doutora, como que eu vou saber disso? Não é obrigação sua saber. Por isso eu quero lhe acalmar. Quando nós falamos sobre parto positivo, a gente tenta manter a positividade e o controle daquilo que nós podemos evitar. O que nós não podemos evitar, a gente não alimenta na nossa mente. E aí, existem dois momentos em que o líquido pode baixar, que é quando a gente vai entrar na segunda fase da gestação, lá para as 20, 22 semanas, quando esse bebezinho tem algum problema renal, quando ele tem alguma malformação no trato urinário e aí quando ele precisa, o bebê passa a colaborar na produção do líquido amniótico, esse bebê apresentando algum defeito, alguma malformação, o líquido ali para. Normalmente, nessa situação, o prognóstico é muito ruim, porque esse bebê acaba ficando com o pulmão comprometido, não se desenvolve e essa perda de líquido não tem nada a ver com ruptura de bolsa. Trata-se de uma malformação do trato urinário do bebê. Um outro momento em que nós ficamos bastante alerta para as reduções do líquido amniótico é quando o bebê já está na idade gestacional avançada, ali já no 9º mês, quando o bebê já está com as 40, 41 semanas, que a gente já fica tendo ali um bebê que já está fisiologicamente uma placenta que já é normal o líquido baixar. Mas existem as reduções de líquidos que são sinais de alerta. Por exemplo, a redução muito exacerbada do líquido amniótico, líquido chegando ali por 1, 2, 3, que exige um pouco mais de atenção. E aí, nessa fase, nesse momento, a gente pode ter alguma dificuldade de diferenciar, tá? Se está tudo bem
ou se esse líquido está baixando porque a placenta deixou de funcionar. E aí, cada mulher precisa ser individualizada, a análise do bem-estar fetal, de como foi o pré-natal, se o Doppler está normal na ultrassom, se essa mamãe tem um perfil biofísico fetal, que é uma análise do bebê. E aí, ela pode, de repente, necessitar da interrupção da gestação para a segurança dela e do bebê, e aí a via de parto vai ser algo que você vai discutir com o seu obstetra, tudo bem? E existe a redução do líquido amniótico quando a bolsa rompeu. Neste caso, algumas mulheres podem até achar assim, ai meu Deus, mas eu já vinha perdendo líquido de pouquinho. Será que isso existe ou é algo fantasioso? Normalmente, o que pode acontecer é que essa calcinha começa a umedecer no final da gestação, por conta de um colo maduro, por conta das contrações de treinamento que começam a modificar esse colo e a vagina começa a produzir cada vez mais conteúdo de líquido ali, de lubrificação do canal vaginal pelo espessamento das células da vagina. E aí essa mulher pode ter aquela vagina cada vez mais úmida e aí de repente ela vai para ultrassom fazer esse exame de ultrassom e coincidentemente baixou. E aí pode vir a suspeita de que a bolsa dela tenha rompido. Mas na prática mesmo, quando a bolsa rompe, o que a mulher vai perceber é uma eliminação de grande quantidade de líquido amniótico. Como assim, doutora? Como se tivesse de fato derramando um copo d'água no chão. Por quê? Porque qualquer mínimo furo na bolsa, como o líquido, faça o teste aí na sua casa. Pegue um balão furado e encha de água. Você vai ver que não vai ficar vindo gotinhas, você vai ver que aquela água vai derramar. E às vezes você está na sua cama, deitadinha, e está derramando ali aquele conteúdo na vagina e quando você fica de pé, tchau, vem aquele monte de líquido escorrendo pela perna. O diagnóstico da ruptura de bolsa, ele é clínico. Então, a gente ouve o relato da mamãe, eu estou perdendo líquido. E como é esse líquido? Não, saiu muito, doutora. Não, minha calcinha está só molhada. Se nós temos dúvida, o que nós obstetras podemos fazer? Nós podemos lançar mão de algumas ferramentas para análise do conteúdo vaginal, que é o pH, que são testes bioquímicos para ruptura de bolsa, mas na maioria dos serviços, na prática clínica, vai ser passar o espéculo vaginal, examinar essa mulher para ver se tem líquido amniótico no fundo vaginal, muitas vezes mobilizar a cabeça do bebê sobre o abdômen, porque se houver ruptura de bolsa, nós iremos ver o líquido saindo pelo colo do útero, sobretudo se a quantidade de líquido amniótico na ultrassom for normal. Se coincidentemente eu tiver um líquido amniótico reduzido na ultrassom, isso pode ser um diagnóstico um pouco mais difícil de ser feito se essa bolsa rompeu ou não. Nesse caso, o obstetra que estará responsável por essa paciente irá individualizar caso a caso. A primeira coisa que ele vai levar em consideração para tomar alguma conduta, se a bolsa rompeu ou não, é saber qual a idade gestacional dessa mamãe. Se o bebê está prematuro, se o bebê está prematuro abaixo de 34 semanas, na grande maioria das vezes vai optar, se não houver sinais de infecção, pela manutenção da gravidez. E se esse bebê está entre 34 e 36 semanas, ele vai analisar, vai ver como que está, se foi feito o corticóide para maturação desse bebê, vai analisar se tem risco de infecção e se tudo estiver bem, ele vai poder tanto optar por manter a gravidez quanto estimular o trabalho de parto, mas a literatura é unânime quando os bebês já estão com mais de 36 semanas. Rompeu bolsa? É igual, chegou a hora desse bebê nascer e o trabalho de parto pode ser estimulado se esse bebê estiver bem de saúde, se essa mamãe estiver disposta a enfrentar um trabalho de parto normal, esse trabalho de parto poderá ser estimulado. Na dúvida,
Mulheres que acham que estão perdendo líquido e não têm certeza se o bebê está bem encaixado, como que estava o líquido amniótico a curto prazo nos exames ultrassonográficos. Na prática, essa mulher deve comunicar ao seu obstetra ou procurar uma urgência para ser avaliada. Mas não se surpreenda se você for avaliada e o médico olhar e dizer: não, você está produzindo muito muco, ou você está apenas com corrimento vaginal, ou isso é normal, porque pode ser normal também. Então lembre-se, bolsa quando rompe é igual a muito líquido. Se a sua gestação estava vindo tudo normal, bebê normal, você, mamãe, sem nenhuma intercorrência na gestação, muito provavelmente, se sua bolsa romper, você perderá um grande volume de líquido amniótico. Muitas mulheres comparam o cheiro do líquido amniótico com água sanitária e realmente lembra um pouco. O líquido amniótico também, ele é um pouco mais viscoso, ele lembra uma clara de ovo, um pouco mais fluida que uma clara de ovo, mas ele é um pouco mais viscoso que a água normal. E os corrimentos, normalmente, eles podem vir associados a coceira, odor, irritação vaginal, tá? E normalmente são secreções mais espessas, mais conteúdo vaginal e normalmente pode estar associada a alguma alteração de odor ou de irritação vaginal. Então são essas normalmente as diferenças entre uma bolsa que rompeu, uma produção de muco que está normal e lembrando para você que nem toda redução de líquido amniótico é uma preocupação quando nós vemos isso na ultrassom. Então deixe suas dúvidas aqui no comentário para que a gente possa te esclarecer cada vez mais e você possa se sentir segura nas tomadas de decisões na hora do seu parto. Fique com Deus e até a próxima.